Sejam bem-vindas todas as pessoas a mais um episódio do podcast Falando às Claras. Hoje iremos tratar do tema Julho das Pretas, que homenageia a luta e a resistência das mulheres negras. O dia 25 de julho é reconhecido como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, além de ser o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Essa data foi estabelecida para celebrar e reconhecer a liderança, as conquistas e as contribuições das mulheres negras na luta por igualdade racial, de gênero e social. O Julho das Pretas é uma estratégia vitoriosa em múltiplos aspectos para a sociedade brasileira, uma vez que quando mulheres negras se movimentam, toda a estrutura social se movimenta com elas. É um momento de reflexão sobre a importância das mulheres negras na história, cultura e desenvolvimento das sociedades latino-americanas e caribenhas, destacando suas trajetórias de resistência, empoderamento e protagonismo. Eu, como mulher branca na luta antirracista, também preciso estar aqui com essa temática e por isso a gente traz o tema para esse podcast. E para falar disso, estamos aqui com duas queridíssimas, Norminha e Sara. Eu queria que, antes de tudo, vocês, né, Norma, que é professora, que é advogada, Sara também é professora, eu queria que vocês se apresentassem, né, para que as pessoas te conhecessem e depois a gente vai bater esse papo. Certo. Fiquem à vontade. Fique à vontade, Sara. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Sara Rogéria, eu sou professora de Literatura Africana de Língua Portuguesa e de Crítica Literária da Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana. Eu sou doutora em Literatura e Cultura pela Federal da Bahia. Mas antes de qualquer título que possa dizer de mim, eu prefiro dizer que sou filha de seu Américo, um marceneiro, sergipano, um homem preto, da periferia, e de Laurice, a minha mãe, uma mulher preta também da periferia, aqui de Aracaju, mas que vieram do interior para aqui, para a cidade, e que mudaram a vida dos filhos quando eles optaram pela educação, apesar de não terem este direito em seu tempo. Então, dizer de mim é dizer dessas duas pessoas. Dizer da minha mãe, dizer do meu pai, um casal preto, periférico de Aracaju, que escolheu a educação para os seus filhos e isso mudou totalmente a minha história. Eu sou o sonho dos meus antepassados. Obrigada. Bom, meu nome é Normândia, mais conhecida como Norminha, professora Norma. Sou uma mulher baiana, saída da cidade de Alagoinhas no ano 2000 e que vim para cá, para Aracaju, estudar, né? Naquela época não havia muitas faculdades particulares, principalmente no interior da Bahia. E meu irmão já fazia faculdade aqui particular e meu pai resolveu nos enviar para cá em busca também desse sonho, né, de qualificação profissional. Eu sou fruto das experiências profissionais e das vivências, né, todas através da minha luta profissional, da minha luta pessoal. E principalmente sou fruto, né, dessa luta antirracista, porque fui advogada da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia. E ali eu pude vivenciar os desafios todos perpetrados contra essa população majoritariamente oprimida no Brasil. Muito bem, muito bem. Norma e Sara, qual a importância do Julho das Pretas? Por que essa data, porque é um mês comemorativo, né, para o Julho das Pretas? O que vocês têm a me dizer? Quando a gente pensa do Julho das Pretas, a gente vai lá para 2015, quando a data chega aqui, vamos comemorar agora, né, no próximo ano, 10 anos. E vamos ter uma marcha no próximo ano, alusiva a esse momento. Mas quando a gente pensa no Julho das Pretas, a gente tem de fazer um percurso de volta para poder compreender como historicamente as mulheres negras, e eu vou falar exclusivamente do Brasil, mas como historicamente as mulheres negras, elas passam exatamente neste momento por um processo de exclusão de seus direitos, sobretudo dos seus direitos, do seu direito inclusive a acessar coisas básicas, né? Então um dia como ontem, né, dia 25, um dia como o de ontem, é um dia que a gente não apenas comemora o Julho das Pretas, mas a gente luta
neste dia, a gente serve para poder lembrar da necessidade urgente e pujante de lutar por acessos de mulheres negras. Sobretudo, as mulheres negras que estão não apenas à margem da sociedade, não apenas na base da pirâmide social, mas muitas vezes aquém de qualquer uma dessas coisas. Porque quando a gente pensa na base da pirâmide social, quando a gente pensa do estar aquém das margens, existe um lugar para elas, né? Mas se a gente começa a refletir que neste lugar existe. É um não lugar que essa mulher negra ocupa na medida em que ela não é vista como cidadã, ela não é vista como pessoa, já que os seus direitos são simplesmente retirados dela. Direitos básicos. Né? Direitos básicos à saúde, à proteção, a ter uma família, né? A constituir uma família, aquela família ser reconhecida como um núcleo social. Então, no dia que a gente comemora esse Julho das Pretas, é um dia para além da comemoração, é um dia de luta. E de perceber que a gente não pode dar um passo para trás. Isso é. Sara, você tem uma percepção diferenciada do Julho das Pretas, claro, pela própria vivência. E eu, apesar de não ter a cor da noite na pele, né, eu sou uma mulher parda, vou aproveitar aqui até para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, negra, mas uma mulher parda, que tem 1,61 m de altura, tenho cabelos encaracolados, e me considero uma pessoa que não sofri violência racista, mas não por não ter vivido violência racista, sou, graças a Deus, atenta a essas exclusões. A gente muito se pergunta e se questiona por que tem um dia especial para a mulher, Dia Internacional da Mulher, e um dia especial para o Julho das Pretas. Por que tanto dia comemorativo em alusão à mulher? O Dia Internacional da Mulher, historicamente, a gente sabe a importância, mas o porquê de dar essa importância específica ao Dia da Mulher Negra, ao Dia da Mulher Preta, ao Julho das Pretas, para evidenciar aqui, para além da falta dos direitos, as violações a esses direitos. Perfeito. A violência obstétrica, a violência da falta de acesso à educação, a violência à falta de acesso a cargos de gestão, a violência à falta de acesso à educação superior, ao ensino básico, técnico, tecnológico. Então, são diversas violências perpetradas contra essa população, especialmente a mulher negra, que está abaixo da linha da consideração das políticas públicas, das ações afirmativas, que não discutem com elas à mesa. Cadê as desembargadoras negras? Cadê as juízas negras, as advogadas negras, que devem colocar na mesa as suas pautas e serem relevantes e consideradas para a construção dessas políticas afirmativas? Cadê essas mulheres que têm os seus direitos violados e ainda assim, a todo custo, elas conseguem se superar e alcançar posições de destaque na sociedade? Na verdade, quando a gente para refletir, na verdade, para a gente refletir, não é, a gente está falando muito mais, não é uma data comemorativa, né? Uhum. É luta. É exato, luta. Exato. E por isso toda assim, a gente entende da sua sensibilidade, né, e esse clamor, porque realmente falar de questões que envolvam raça e gênero não é fácil, porque são duas questões que estão imbricadas e são questões interseccionais, é a interseccionalidade que está aí, né? Exato. Quando a gente trabalha já com as questões de nós mulheres, a gente já está diante de um desafio. Então, a gente, pensando nos direitos humanos, por exemplo, né, os direitos humanos das mulheres, a gente já está dentro de um âmbito de proteção que precisa ser resguardado. Quando a gente olha para mulher negra, já tem um outro âmbito de proteção ainda maior que tem que ser olhado. Por isso a importância da interseccionalidade. E é isso que faz com que me pareça tão relevante se pensar num olhar de particularidade, de singularidade
para um mês, e não somente um mês, né? A Mabel Freitas, quando traz várias expressões femininas para cada um dos meses do ano, né? E ela diz, não é somente a Teresa de Banguela, são tantas outras, Esperança Garcia e tantas outras mulheres que precisam ser lembradas, referenciadas a cada mês. E é verdade, porque não adianta a gente trazer um discurso de um único dia, que foi o dia do 25 de julho. Não, tem que ser realmente uma pauta abraçada por todas nós. Pessoas negras, mulheres brancas. Então, eu não posso simplesmente agora desconsiderar o meu papel, enquanto, por exemplo, professora, como advogada, e dizer que não vou defender essa pauta. Não, ao contrário. Dentro de uma educação antirracista, eu tenho que abraçar com vocês, né, essa pauta e com toda a sociedade. Toda a sociedade tem esse dever em conjunto. Então, isso me parece que é fundamental para uma real transformação. Porque senão a gente não vai conseguir ter uma transformação social. E me parece que isso é tudo muito recente. Ainda é recente. Que se a gente parar a pensar, né, Sara, tá falando 2015 para cá. Então, para nós mulheres negras, a data ela é um dia no calendário para que a gente possa reverberar essa importância que nos acompanha durante todos os outros dias. Não, né? Então, para nós, é apenas um dia que a gente vai reverberar essa importância, mas nós vivemos esse dia todos os dias. Né? E pensar essas questões para as outras áreas, não apenas para nós, mulheres negras, porque a gente pensa nisso todos os dias, realmente. É a nossa vivência, é o que nos atravessa, é a nossa escrevivência. Quem precisa colocar isso como pauta todos os dias é a branquitude. A branquitude que precisa pensar nisso todos os dias, porque é a partir dela que nós sofremos isso. Porque quando a gente pensa em todas as violências que a pessoa negra passa, e neste caso especificamente, fazendo o recorte, a mulher negra, essa violência, ela não nasce a partir da mulher negra. Não é uma violência que nasce no seio da negritude. Sim. É o resultado de uma ação da branquitude contra o outro, né? Que vê esse outro de um jeito totalmente inferiorizado. Isso. Então, quando a gente pauta essas questões, né? E a gente pauta não apenas no dia 15, mas no dia 16, no dia 14, todos os demais dias, a gente pauta porque a gente vivencia essa violência cotidianamente. Essa violência nos atravessa todos os dias, né? E aí, quando a gente pensa nessa violência, por exemplo, nós estamos numa sociedade que tem exterminado gradativamente a sua juventude negra. A sua juventude preta é acochada, né? Cotidianamente. Há uma perspectiva, inclusive, da gente pensar como essas famílias vão se reestruturar quando os seus estão morrendo. Tem um conto eu sou de literatura, né? Então tem um conto de Conceição Evaristo chamado Os Filhos de Dolores Feliciana. E nesse texto ela traz uma mulher que mora numa comunidade, uma mulher negra de uma comunidade que tem 3 filhos. E a narradora começa a nos apresentar a história dessa mulher. E ela fala dos 3 filhos e começa a falar sobre o tamanho dos sapatos. E ela diz do sapato do mais velho, que calçava 37, do meio, e do mais novo, que tinha um pé maior. E quando uma mulher negra, lê aquilo dali, no sapato eu já paro. Para poder compreender como é que o filho mais velho tem um pé tão pequeno. Né? Que construção aí ocorreu para que esse filho mais velho tivesse o pé tão pequeno em relação aos outros? A ponto de caber. Meu Deus do céu. Quando a gente vai lendo aquilo dali, o coração vai se destroçando. Porque eu reconheço naquela mulher a minha vizinha que enterrou o filho assassinado. E a história é a história de Dolores, que enterrou os 3 filhos assassinados. 3 jovens negros assassinados. E a gente vai reconhecer essa história a partir do tamanho de um sapato. Fato. Né? Fato. Então, o dia 15 é um dia para a gente marcar no calendário. Mas isso nos atravessa todos os outros dias. Porque nós somos vítimas dessa violência cotidianamente. Quem precisa pensar nesse dia
né, e do que ele pode representar e tirar isso de um dia no calendário e transformar isso em ações efetivas, é a branquitude. Mas a partir da escuta... A partir da escuta, com da escuta certeza. atenta Da e escuta efetiva atenta. das pessoas violadas. Que é o que nos falta. Das mulheres negras violadas, Exato, das pessoas que exatamente. ocupam gestão, que não ocupam a gestão, pessoas que não conseguem alcançar posições e se manter nessas posições E a quando, partir de violências vivenciadas por essas pessoas. A partir da Exato. escuta dessas pessoas, aí sim, eu acredito que a branquitude sim pode construir elementos necessários através de ações afirmativas para combater essa desigualdade, essa falta de acesso. Mas é só a partir da escuta dessas pessoas. E sem escuta e sem ação colaborativa, isso não vai dar em nada. Não existe. Não existe. Não existe. E uma escuta real. Porque existe aquele momento em que você está ouvindo, mas não está escutando absolutamente nada. Eu nem acredito nem só escuta, mas a possibilidade de colocar em espaços essas pessoas. Certo, com certeza. Não com só certeza. escuta, não adianta escutá-las e não dar vez, e não dar voz e não dar vez. Exato, exatamente. Né? É necessário que elas que ocupem pessoas também pretas espaços ocupem espaços de mudança. de construção de ações afirmativas. Perfeito. Sim. É porque, na verdade, se não tiver essa ocupação, a gente não vai ter Nada. como fazer uma transformação, porque só quem sabe é quem vive, quem vivencia. Tem um ponto que eu achei bastante uma reflexão que foi feita em um dos podcasts que eu estava fazendo com a advocacia negra, que foi uma reflexão que foi feita, que foi o seguinte: o letramento racial feito por pessoas negras também não é algo tão simples. Eu queria escutar isso de vocês. Por quê? Porque cada vez que uma pessoa negra, ela se coloca na posição também de dar esse letramento racial, ela tem que revive muitas questões e passa por muitos atravessamentos, muitas dores. E isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Eu queria escutar de você, Sara. Qual é a sua percepção? Lógico, você é professora, então, obviamente, isso foi uma visão de uma pessoa que é também sofrida. Mas, assim, dentro de um olhar realmente de quando você olha de sororidade, de horizontalidade e enfim, de fraternidade, de dororidade. Exato, quando a gente, isso tem que ser pensado, de fato. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu prestei consultoria na área de letramento racial até janeiro desse ano, quando eu fui convocada pela UFES, e aí eu passei no concurso e foi ser dedicação exclusiva na UFES. E eu trabalhava, enquanto professora, eu trabalhava com letramento racial, depois na área de consultoria com letramento racial. E o letramento racial, ele me atravessa enquanto pessoa todos os dias e em qualquer coisa que eu vá fazer. O reviver as dores, apesar de ser algo que às vezes é muito difícil, muito difícil, mas é imprescindível a gente tratar dessas questões. Eu ministrei uma palestra esses dias numa escola de educação básica aqui do estado, escola pública de educação básica. Eu fui convidada para falar para alunos do ensino médio sobre letramento racial. E durante aquela conversa de dizer o que era o letramento racial, a compreensão do que é negritude, branquitude, os tipos de racismo que nos atravessam, para mim é sempre impossível não dizer disso e ficar emocionada quando falo sobre isso e ver naqueles que são meus pares, meus semelhantes, de meninas pretas, de áreas periféricas como eu, de mulheres educadoras pretas como eu, que enquanto eu falo, elas reconhecem na minha fala as suas vivências e ficamos todos emocionados. O letramento racial dói porque nos fere de morte e faz com que em algum momento a gente consiga acessar lugares a partir de um compartilhar de uma memória coletiva que eu posso não ter vivido, mas que igualmente me atravessa. Eu posso não ter passado por aquela dor, mas ela dói em mim. Ela dói em mim porque a minha avó passou por aquilo, porque a minha bisavó passou por aquilo. Eu não passei, mas dói em mim. E o que eu faço hoje, quando eu falo sobre letramento racial? Eu quero que muitos jovens compreendam o que eles são. E se você não sabe quem é,
Você é aquilo que dizem que você é. E querem que você seja. Quer que você seja, exatamente. Então, o letramento racial faz com que a pessoa compreenda quem ela é. Eu digo com muita propriedade que ninguém diz quem eu sou. Porque eu sei. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem correu para que eu pudesse caminhar hoje. Sim. Eu sei quem eu sou. Então, o letramento racial nos faz ter esse sentimento de pertença. Esse sentimento de você saber quem você é, de onde você veio. E, a partir daí, você sabe exatamente até onde você pode ir. Letramento racial é importantíssimo, importantíssimo. Com letramento racial, por exemplo, né, quando eu prestava consultoria nesses espaços corporativos, o letramento racial me fazia compreender, por exemplo, quando chegava no lugar, eu era a única pessoa preta. A única pessoa preta ali. A única. Naquele espaço. Mas quando abria a porta para alguém chegar para servir um café, éramos duas. Então, a pessoa que entrava com a bandeja para servir o café e me via palestrando e todos os demais ouvindo, eu sempre fazia questão de sorrir para ela. E ela devolvia o sorriso para mim. O letramento racial produz isso. Aquela pessoa que te serviu o café, ela poderia saber, olha, talvez eu, nessa idade, não consiga, mas meu filho, minha filha, pode conseguir, porque eu estou vendo que uma pessoa chegou lá. Sim. E a surpresa dela de chegar nesse local e lhe ver palestrando. Exatamente. Norminha sabe, porque Norminha estivemos presentes, né? Em diversos momentos. Em alguns desses momentos, exatamente. E você vê que a qualificação de Sara, que é uma doutora, não a blindou dos olhares e do racismo. Não a blindou em nenhum momento. Em nenhum momento. Agora, não me blindou, mas eu sei quem eu sou. Exato. Eu sei exatamente quem eu sou. O racismo, ele destrói a pessoa. Desumaniza, Sara. Desumaniza, exatamente. Desumaniza. Mas eu sei exatamente quem eu sou. Então, se a pessoa olha para mim, né, primeiro questionando eu estar naquele espaço, ela vai receber o olhar de quem olha, eu estou aqui porque eu posso. Porque esse espaço foi conquistado. Exatamente, conquistado. E esse espaço é de todos nós, de todas nós. De todas. Não existe diferença, né? Essa é a verdade. Você sabe, Clara, que nós somos 3 professoras, né? Sara, professora nata, a escola de ensino básico até chegar à instituição superior. Você, professora da pós-graduação, né? Professora de Direitos Humanos. Eu também, professora advogada, nessa luta diária que nós temos, nessa militância diária que nós temos. E isso nos atravessa. Atravessa você, eu estou vendo no seu olhar, né, esse sentimento. Atravessa você, uma mulher branca, antirracista, a mim, que não tenho, como já disse, a cor da noite na pele, mas me atravessa por diversas vivências profissionais que tive a oportunidade de ter na minha vida. E me atravessa principalmente quando hoje eu sento aqui e ainda ouço, apesar de tanto tempo, um depoimento impactante como esse de Sara. Né? Então, racismo, imagine em crianças. É diferente do bullying. É muito diferente do bullying. Totalmente diferente. Enquanto o bullying machuca, o racismo desumaniza. Exato. Né? Não tem como você esconder a cor da pele. Você esconde a sua condição social, você esconde a sua falta de beleza, você produz isso. Mas a cor da pele você não esconde, você não encobre. Ela chega primeiro, ela é seu cartão de visita, ela se apresenta. Chega antes. E quando ela se apresenta, ela também tem a devolutiva. E muitas vezes a criança não sabe se defender. Então a criança fica machucada, desumanizada, e é todo um trabalho que depende de nós aqui, enquanto educadoras, né? Fazer essa construção. E a nossa voz tem que ser reverberada, seja no Dia Internacional das Mulheres, seja no Julho das Pretas, seja em qualquer oportunidade em que nós tenhamos todos os dias, né, de trazer o letramento racial para a pauta. Exato. Para a pauta jurídica, para a pauta acadêmica, para a pauta profissional. É necessário que essas vozes sejam escutadas,
reverberadas e, de fato, efetivadas através de políticas, de concretas políticas. Ontem nós tivemos uma ação lá na Universidade Federal do Sergipe, no campus Itabaiana, uma ação também do Júlio das Pretas. E aí participamos 4 professoras negras do campus, eu, Simone Paixão, Lia Maria e Cata Munhões. Fizemos o evento, o miniatório ficou cheio, para poder prestigiar o evento. E é interessante como é surpresa dentro daquele espaço ter um evento organizado por 4 mulheres negras e os alunos olham aquelas 4 mulheres negras doutoras, professoras universitárias. É o protagonismo. Exato. É o protagonismo, exatamente. E não protagonismo. Exatamente. E de como aquilo ali, naquele momento, a gente via nas pessoas que estavam lá, sobretudo as alunas pretas, né? Estavam alunas brancas, alunas pretas, alunas pardas, mas as alunas negras, as que estavam ali, é como se elas olhavam para a gente como se estivesse dizendo o seguinte: olha, eu posso chegar lá. Posso chegar lá. Isso é importantíssimo. Exatamente, é possível. Isso é importantíssimo. É possível. Então, foi um evento importantíssimo ontem. Hoje já está na divulgação, né, da Júlia das Pretas Nacional, o evento que ocorreu ontem. Norminha falou uma coisa, e na palestra que eu ministrei esses dias também, ontem de manhã, porque ontem foi o dia de palestras, ontem de manhã, quando você falou comigo, eu estava na escola, que eu fui ministrar a palestra, e eu disse uma coisa que tem muito a ver com o que Norminha falou agora. Crianças pretas aprendem a tentar se defender muito cedo. Muito cedo. Eu disse ontem, olha, eu não deveria tão pequena, aprender a debochar. Eu deveria ser uma criança apenas. Ainda bem que você aprendeu a debochar, porque tem crianças que são silenciadas pela violação nata dos seus direitos. Exatamente. E essa violação, ela silencia, ela cala, e ela se transforma num George Floyd, num Genivaldo. Aí veja, olha, é violento uma criança ter respostas na ponta da língua diante de uma fala racista. É extremamente violento. Era violento quando eu chegava na sala de aula pequena, no meu ensino fundamental, nos iniciais. Chegava lá e as alunas ficavam estabelecendo o que era que a outra tinha de bonito. E quando chegava em mim, era quase sempre a mesma coisa. A sobrancelha. Com tantas outras coisas, a sobrancelha dela é bonita, o formato da sobrancelha dela é bonito. Uma criança, 3ª série. Eu era Você CDF não teve da os seus escola. cachos alisados pela professora. Tá vendo aí? Você não foi rainha do milho. Não, eu era CDF da escola todos os anos. A minha irmã, Kátia, ia na escola receber um certificadozinho da aluna de melhor média. E a professora recebia sempre uma homenagem da instituição, né? O que era natural é que eu, a aluna que tinha a melhor média da instituição, fosse lá e entregasse a lembrança para a professora. Nunca entreguei. Nunca. Meu Deus. O doutorado, a escrita da tese, serviu para que eu pudesse parir dores. E uma dor parida foi essa. Enquanto eu escrevi a tese, na tese eu falo sobre a representação e representatividade de mulheres negras, e aí eu me lembrei desse episódio, de quando eu era criança, eu era CDF da escola, minha irmã ia receber os certificados, porque a minha mãe trabalhava, minha irmã recebeu os certificados e era sempre uma outra criança, a branca, que ia entregar o presente da professora. Então foi na sua tese de doutorado que você, Clara, fala muito bem disso, você acolheu, maternou a sua criança. Pari, né? Pari na minha tese, criança. pari essa criança. E eu lembro do episódio, que eu lembro inclusive a roupa que eu estava. Eu estava com minha mãe costurava, eu estava com uma saia listrada, que tinha uns bolsos enormes na lateral, listrada, de laranja e branco. E a professora disse que eu não ia entregar porque minha saia estava amassada. Meu Deus. É forte, viu? Eu não aguento não essas coisas.
É terrível você saber que uma criança precisa aprender a se defender, nem que seja se fechando. Silenciando. E veja a importância do processo de educação para você, né, Sara? Porque, veja, se não tivesse tido o processo de educação, você chegar numa tese de doutorado, para você enxergar isso e você se automaternar a ponto de você, dentro de uma veja, uma percepção muito ampla, né, de vida e de vivência e de acolhimento mesmo. Exato, porque, assim, você poderia ficar com vários, assim, existem traumas, obviamente, a gente não pode deixar de reconhecer esses traumas. Eles estão aí, essas dores estão aí, como você mesmo disse, você pariu dores, você atravessou essas dores. E essas dores, elas não vão sair, né, assim, da noite pro dia, elas estão aí. Mas você olhar para essa dor, entender essa dor, acolher essa criança e dizer, olha, tá tudo bem, porque era o que tinha naquele momento. Mas hoje eu enxergo de outra forma. Mas hoje eu posso te acolher. Hoje eu sou uma mulher que tô aqui para falar. Tô aqui para representar, né, outras crianças. Outras crianças não passaram por isso. Outras mulheres não passaram por isso. Esse é o movimento. Essa é a importância de ter, por exemplo, mulheres como você, mulheres que estão no doutorado, que estão nas cadeiras. E aí, a relevância de chegarmos, nós mulheres e mulheres negras, também nos cargos de poder. Com certeza. Agora, é muito tempo, né, Clara? É muito tempo passar por uma escola, passar por um ginásio, passar por muito tempo. Ensino fundamental, ensino médio, chegar numa graduação, passar por um mestrado, chegar num doutorado para poder parir uma dor dessa. Não. É muito tempo. Não, isso não é para acontecer. Essa realidade tem que parar por aqui. Sim. Esse processo tem que ser acelerado. E cabe a nós aqui, fazer a aceleração desse processo. Permitir que, além de sermos atravessadas por essa dor, transformarmos essa dor e essas realidades em efetivas ações. Seja dentro de uma sala de aula, seja no combate às violências processuais sofridas por nós advogados, que a gente sabe que a gente sofre. Violências processuais diversas, assédios sexuais, assédios morais, violências diversas. Descredenciamento do ser mulher. Descredenciamento, né? Violências diversas no exercício de uma profissão tão linda quanto a de professora, no exercício de uma profissão tão linda quanto a de uma advogada, no exercício de profissões tão lindas quanto a de engenheira, médica, qualquer uma outra profissão. São essas mulheres negras que precisam aparecer. Cadê a voz delas? Aonde estão elas? Aonde elas aparecem hoje? No Júlio das Pretas. Quais foram as ações que foram feitas, realizadas aqui pelos órgãos, pelas entidades de classe, que trouxessem de fato uma visibilidade, que nós pudéssemos nos ver, nos enxergar e trazer à tona essas discussões tão necessárias para que a gente comece a combater de fato essas violências sofridas? E inserir nos colégios também, nas escolas. Essa conscientização, essas questões. É interessante essa percepção, é importante essa percepção. Ô, Sara, e como é que você vê essa educação antirracista? Eu acredito que no processo de formação, eu sou formadora de professores, né? Nesse processo de formação, desde quando eu comecei a docência, há 15 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu faria diferente daquilo que aconteceu comigo. Nem se falava ainda aqui em Sergipe, se falava isso fora, mas aqui em Sergipe não, em você empretecer os currículos. Perfeito. Eu fui coordenadora de curso, quando trabalhamos juntos, fui coordenadora de curso, e empreteci o currículo do curso que eu coordenei. Perfeito. Toda a bibliografia precisava ter autoria negra e, sobretudo, autoria negra feminina. Perfeito. Autoria negra feminina. Todos os professores do curso que eu coordenava, eles precisavam colocar em suas ementas, em seus ementários, autoria negra. Precisava. É uma outra forma de ver e de pensar. Eu trabalho com literatura
E a minha formação foi a partir de uma perspectiva literária branca. Uma perspectiva literária branca mesmo. E não havia espaço para se pensar e fazer uma outra coisa. Então, quando eu saí da graduação, que fui me fazer professora no chão da escola e descobri outras possibilidades de leitura e interpretação, virei essa chave para empretecer essa construção do pensamento. Foi uma outra forma de ver e pensar, uma outra forma. É a sua contribuição efetiva, né? E essa outra forma dialoga efetivamente com aquilo que eu aprendi em casa. Sim. E é um conhecimento, quando a gente fala que é importante que professoras, que médicas, que advogadas, que engenheiras tenham espaço, e é importantíssimo mesmo, porque é um espaço construído a partir de um avanço na educação, e a educação é quem muda a nossa vida. Sim. A educação é quem muda a nossa vida, não tem outra coisa para mudar, é a educação que faz isso. Eu, como mulher preta, a partir dessa virada de chave, hoje eu compreendo, por exemplo, que a minha avó, que não teve acesso à educação, era de uma sabedoria absurda. Absurda. Eu sei que a minha avó não vai... Se estivesse viva hoje, teria 120 anos. Morreu com 100 anos em um dia. Meu Deus. Eu sei que a minha avó não estaria nas referências bibliográficas, porque ela não teria livro escrito, uma mulher que não teve acesso à educação. Mas a minha avó participa das minhas aulas a partir de um conhecimento ancestral que faz com que eu possa ler uma literatura preta e reconhecer o conhecimento que a minha avó compartilhava. Perfeito. Isso é educação antirracista. É eu compreender que um griot é tão importante quanto aquele contador de história que está lá com um livro publicado. Perfeito. Que o conhecimento de ervas de minha avó salvou muita gente do lugar onde ela morava. Comunidade de povos tradicionais. Exatamente. Isso é importantíssimo. Manteve a vida de muita gente que procurava minha avó para poder ver que chá poderia tomar para aquela determinada doença, aquele mal-estar que a pessoa sentia. Eu sei que é a partir de mim que esse conhecimento ancestral vai dialogar com o conhecimento científico. Então, se eu empreteço esse conhecimento, né, se eu faço essa chave, e aí eu contribuo para que o epistemicídio negro não aconteça. Perfeito. Né, eu contribuo para isso, eu faço com que as pessoas consigam olhar com valor, valorando o conhecimento que não é acadêmico. Mas isso não retira dele o fato de ser científico. Fato. Não retira. O que eu falo sobre estatísticas, números e tantas outras iniciativas científicas, claro que é importante. É importante a gente saber, até para parametrizar essas situações. Mas importante mesmo é ouvir gente. Né? Ouvir gente. Ter esse conhecimento aí das comunidades, povos tradicionais, religiões de matriz africana, dialogar com todas esses conhecimentos ancestrais. E trazer, sim, para o conhecimento de todo mundo, amplificar esse conhecimento para além das estatísticas, né? Trazer essa escuta ativa do ser gente. Do ser gente, do ser gente, da pessoa. E a educação antirracista, eu acho que isso é interessantíssimo, porque no momento em que a gente olha os referenciais e a gente começa a introduzir para os nossos alunos, para as nossas alunas, referenciais que se destacam, e a gente sabe que tem muitos referenciais, tanto mulheres como homens, né, negros e negras que se destacam, isso muda completamente até a forma da gente olhar. E sem dúvida vai fazer, assim, faz uma grande diferença. Você citou a Conceição Evaristo e enfim, tem tantas, né, Bell Hooks, e tem várias. Eu acho que a gente pode assim, transformar o olhar e inclusive a forma de pesquisa também. Exato, né? Porque muda também o olhar. Tudo. É uma chave que você vira.
Muda o olhar, muda porque são outras dimensões, são outras vivências, são outras realidades. A gente sabe que quando a gente pensa na pesquisa, nas nossas pré-compreensões, elas influenciam a forma de pensar, a forma de agir, a forma de escrever. E isso tudo vai auxiliar, inclusive, na mudança, na transformação da própria sociedade. Exato. Porque se fôssemos todos, né, iguais, né, não tem graça. Não tem graça. E a gente precisa dessa diversidade. A gente precisa dessa pluralidade. Porque é isso que é tão bonito na existência, na vida. Sem a diversidade não tem graça. Não tem graça. E a gente não consegue concretizar. E eu, como constitucionalista, a gente não consegue concretizar o espírito de fraternidade que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, e não consegue concretizar o que está no preâmbulo da Constituição quando fala de sociedade fraterna. Porque não existe sociedade fraterna se eu não tiver uma igualdade racial, uma democracia racial. Perfeito. Não existe. Você sabe que Mabel fala muito do desrespeito ao artigo 5º, que ela chama de artigo 5. Ela não dá essa imponência ao artigo 5º da Constituição Federal. Mabel é uma grande cientista, escritora baiana, a qual a gente teve a oportunidade de estar com ela há poucos dias atrás, na 4ª Conferência Estadual da Mulher Advogada. E no Júlio das Pretas ela palestrou. E ela tem uma profundidade muito grande nisso. E ela, por ser docente no curso jurídico, ela tem essa vivência jurídica, também formada em letras, mas ela traz essa expressividade, né? O artigo 5º ele se transformou no artigo 5 por não conseguir cumprir o preâmbulo da Constituição Federal. Essa é de letras mesmo, colocou peso na palavra. Mas não é. Um peso. Colocou um peso na palavra. Norminha e Sara, o que vocês gostariam de deixar, assim, pra gente fechar, né? De frase, enfim, para esse momento final, pra gente encerrar. Para as mulheres negras, para a sociedade, não só para mulheres negras, para mulheres negras, para mulheres brancas, para a sociedade em geral, em relação a essa nossa temática hoje que trabalhamos, né, tanto com a questão do Júlio das Pretas, como também em relação a essa conscientização da educação antirracista, né? Falem, podem ficar à vontade também. Tem uma frase que eu gosto muito de Garvey, gosto muito mesmo dela, que é: de pé, raça gloriosa. Eu vi essa frase a primeira vez num evento que eu fui, e ela foi dita por Vanessa. Ela é assessora de comunicação do Sindicato dos Professores daqui. E ela disse essa frase, e foi uma frase tão forte para mim, mas tão forte, que eu coloquei como frase do meu Instagram, porque ela dialogava muitíssimo com o que eu ouvia do meu pai, né? Meu pai, ele dizia que a gente tinha de andar de cabeça erguida, porque do outro lado estava todo mundo lá para baixar a nossa cabeça. Então tinha de andar de cabeça erguida. Tivesse um buraco, se você cair, caia de cabeça erguida. É interessante quando se ouve isso e a gente reflete sobre isso mais tarde, né? É um homem negro da periferia aqui de Aracaju, que com 7 anos vendia cocada na exposição para ajudar a minha avó a criar os outros irmãos dele, porque minha avó era foi uma mãe solo. A gente fala tanto isso hoje, né, sobre ser mãe solo e tudo mais. A minha avó foi mãe solo, meu pai morreu o ano passado com 92 anos. E a minha avó dizia que de homem ruim só podia se parir uma vez. E que a gente tinha de fazer tudo para ser a dona da casa. Porque na violência poderia colocar ele para fora. Veja, olha, eu falei quem era minha avó. Eu posso ler muitos textos sobre feminismo. E comecei lendo sobre feminismo branco, produzido por mulheres brancas, que são atravessadas pelas suas dores. Mas quando eu comecei a ler feminismo escrito por mulheres negras,
eu vi a minha família ali, porque são outras dores. São outras dores. A minha avó, ela trabalhava nas casas de famílias brancas daqui do estado, e ela parou de cozinhar e passar de roupa de ganho, e ela foi... Isso foi no início do século passado. Ela foi trabalhar numa salina e ela era a mulher preta responsável por aquela salina. Ela era a mulher preta responsável pela vila onde iriam morar os homens que trabalhariam naquela salina. Um feminismo que não traz isso, que não traz essa mulher preta como agente, né? como uma pessoa que tem agência efetiva, é um feminismo que não me atravessa, que não diz de mim. Sim. Porque enquanto as mulheres estavam nas ruas brigando pelos seus direitos, as mulheres brancas, as mulheres negras estavam nas casas, tomando conta das casas e filhos daquelas mulheres que estavam na rua brigando para trabalhar. E a minha avó já trabalhava. Brigando para ter direito a não continuar num casamento opressor. E minha avó já era mãe solo. Então, se a gente não pensa numa educação, numa sociedade que é racista e na multiplicidade de mulheres... Sim, mulheres plurais, isso. A gente não está fazendo nada. Nada. Então, o que eu deixo para a gente pensar hoje é nessa multiplicidade de mulheres que nós temos e de quanto a sociedade precisa repensar o ser sociedade. Porque enquanto não houver isso, enquanto não houver o pensar ser sociedade e essa multiplicidade de mulheres que nós temos, nós vamos continuar reproduzindo violências e colocando num patamar inferior as violências sofridas por mulheres negras. Perfeito. É isso. Bom, Clara, dizer que foi um prazer estar aqui com você. Um prazer enorme estar com Sara também. Para mim é uma referência. Mas, para além de tudo isso que nós conversamos aqui, ter aquela reflexão final de que as mulheres foram historicamente excluídas do processo de acesso à tecnologia, ao ensino, à educação, aos direitos básicos e fundamentais, mas muito mais trazer aqui a violação a esses direitos. Né? Eu quero sempre partir por esse parâmetro aqui, da violação a esses direitos. Dizer que me sinto feliz aqui em fazer parte, em contribuir para a mudança, né, para desestigmatizar a mulher preta, aquela que só serve para os serviços, que não aqueles que são vislumbrados pela sociedade como mais qualificados, né, e trazer aqui a fala. Não tem uma autoria conhecida, mas eu achei muito importante aqui e acho que retrata bem esse momento. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso: o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim, as nossas filhas, possam ver além, que possamos nos acolher, que possamos nos reunir cada vez mais unidas nessa luta aí antirracista, de letramento, de práticas necessárias e que sejam cada vez mais possíveis e que a gente está fazendo a nossa parte. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, gente. E eu digo para vocês, assim, eu tenho só que agradecer as duas, né? Foi um prazer muito grande. Norminha eu já conhecia, né? Eu tenho esse prazer de estar com ela diretamente. Estávamos juntas em Salvador, quase 48 horas, né, Norminha? Grudadas, assim, mas foi um prazer grande, Sara, poder te escutar, né? Obrigada. Você percebeu que me emocionei algumas vezes. A tua dor é a nossa dor, né? A dor da mulher negra, a dor
tem que ser a nossa dor. Se a gente não se reconhecer nesse processo, eu acho que a gente não atingiu o objetivo da educação antirracista. Exatamente. E eu acho que você foi cirúrgica quando você disse isso. No momento em que você coloca isso para a sociedade, e eu espero que nesse podcast as pessoas que escutem esse podcast sintam o que eu senti aqui. Obviamente que estando aqui eu pude sentir mais, né? Porque estou aqui do seu lado. Mas eu não tenho como sair daqui e dizer que sou a mesma pessoa, porque realmente hoje eu saio transformada, saio uma Clara na luta antirracista melhor do que a que eu cheguei aqui, do que eu cheguei aqui. E eu queria terminar também com uma frase, na verdade é um texto, né? Eu vi que Sara é da parte de letras, eu disse, eu vou ter que trazer alguma coisa, né? Encaprichar, né? Para as minhas convidadas. E é um texto de uma mulher negra, que é uma autora negra, que é a Maya Angelou, né? E ela tem um texto que ela diz assim: aprendi que aconteça o que acontecer. Aprendi que aconteça o que acontecer, pode até parecer ruim hoje, mas a vida continua e amanhã melhora. Aprendi que dá para descobrir muita coisa a respeito de uma pessoa observando como ela lida com 3 coisas: dia de chuva, bagagem perdida e luzes de árvore de Natal emboladas. Aprendi que, independentemente da relação que você tenha com seus pais, vai ter saudade deles quando se forem. Aprendi que ganhar a vida não é o mesmo que ter uma vida. Aprendi que a vida, às vezes, nos oferece uma segunda oportunidade. Aprendi que a gente não deve viver tentando agarrar tudo pela vida fora. Tem que saber abrir mão de algumas coisas. Aprendi que quando decido alguma coisa com o coração, em geral, vem a ser a decisão correta. Aprendi que mesmo quando tenho dores, não tenho que ser um saco. Aprendi que todo dia a gente deve estender a mão e tocar alguém. As pessoas adoram um abraço apertado, ou mesmo um simples tapinha nas costas. Aprendi que ainda tenho muito o que aprender. Aprendi que as pessoas esquecem o que você diz. Esquecem o que você faz, mas não esquecem como você faz com que elas se sintam. Eu acho que é isso. É isso aí. Muito obrigada, meninas. E assim a gente finaliza o nosso podcast. Obrigada.